Como um esporte de intervalo de hóquei virou o maior show da Terra. Vamos dividir o vídeo em 5 partes para ficar mais fácil. Fundação 1946. Nasce a NBA. Anos 80 renasce. Era MJ anos 2000. NBA atual. Vamos começar do início. Fundação 1946. Em 1946, nasce a BAA, Basketball Association of America. Mas presta atenção, ela não nasceu por amor ao basquete, ela nasceu por interesse comercial. Os donos de arenas de hóquei pensaram, quando não tem hóquei, a arena fica vazia. Vamos inventar alguma coisa. E essa alguma coisa foi o basquete. Só que o basquete da época não tinha enterrada, não tinha ritmo, não tinha show, não tinha marketing. Era quase um esporte experimental. E mesmo nesse cenário meio improvisado, um nome começou a se destacar. George Mikan. Ele foi, literalmente, o primeiro grande astro da história da NBA. Mikan era alto, forte e dominava perto da cesta como ninguém. Tão dominante que a liga precisou mudar regras por causa dele. Mas o basquete já devia ser popular para ter jogos às... Não, o basquete ainda estava tentando se provar. As arenas nem sempre enchiam, os jogadores não eram famosos e muita gente ainda preferia beisebol e futebol americano. Mas o George Mikan cumpriu um papel fundamental. Ele mostrou que o basquete podia ter estrelas, que dava para criar ídolos e que o público podia, sim, se interessar pelo jogo. Se hoje a NBA vive de grandes nomes, lá em 1946, o primeiro passo começou com ele. E outra coisa, desde quando você trabalha aqui? Desde ontem pedi para te avisarem. Mas eu... Cala a boca e continua o vídeo. Ok, então aonde paramos? Vamos avançar mais na nossa linha do tempo. Nasceu a NBA. Em 1949, acontece um momento decisivo. A BAA se junta com a NBL e aí sim nasce oficialmente a NBA, National Basketball Association. Para quem não sabe, a BAA era outra liga importante. Agora o basquete deixa de ser só um experimento e começa a tentar se organizar como liga de verdade. Mas calma, isso não quer dizer que tudo ficou perfeito do dia para a noite. A NBA ainda tinha poucos times realmente fortes, viagens longas e cansativas, ginásios meio vazios, pouco dinheiro circulando. Mesmo assim, alguns jogadores começaram a mudar a forma de jogar. Bob Cousy. Bob Cousy foi um desses caras. Enquanto muita gente jogava de forma travada, ele jogava como se estivesse se divertindo. Driblava diferente, inventava passes, arriscava coisas que ninguém fazia. Era o tipo de jogador que fazia o público pensar: opa, isso aqui pode ser legal de assistir. Em 1949, a NBA ainda estava se formando, mas jogadores como o Bob Cousy ajudaram a mostrar que o basquete não precisava ser só força e jogo lento. Aos poucos, a liga começava a criar estilo, personalidade e identidade própria. Vamos avançar mais um pouco, mas agora vou deixar o Bruno narrar. Anos 80, o renascimento. Nos anos 80, a NBA precisava de ajuda. A liga vinha de uma fase difícil, com pouca audiência, problemas fora de quadra e pouca conexão com o público. E aí surgem 2 nomes que mudaram tudo. Magic Johnson. Magic Johnson não jogava basquete, ele divertia jogando. Era sorriso no rosto, passe sem olhar, jogo rápido e showtime. Com o Magic, o Lakers virou espetáculo. Ir ao jogo era um evento. Assistir pela TV virou obrigação. Larry Bird. Do outro lado estava Larry Bird, sem firula, sem sorriso, sem show, mas com uma coisa que faltava a muita gente: frieza. Larry Bird fazia o básico parecer impossível de marcar. Arremessava de qualquer lugar e não tinha medo de ninguém. Magic representava o show. Bird representava a eficiência. Los Angeles contra Boston, Oeste contra Leste. Essa rivalidade não só definiu os anos 80, como salvou a NBA e colocou a liga de volta no mapa.
Sem Magic Johnson e Larry Bird, a NBA provavelmente não seria o que é hoje. Mas a NBA teria ficado viva. O que eu acabei de explicar, Gabriel. Que a NBA não ia ficar viva sem os dois. Então por que você acabou de falar isto? Vamos avançar mais um pouco. Gabriel, vou deixar você narrar, mas se você falar alguma besteira, eu vou te colocar na rua. Ok. A era de Michael Jordan. Nos anos 90, a NBA deixou de ser só um esporte americano e virou um fenômeno mundial. A liga já vinha forte dos anos 80, mas agora precisava de um rosto que representasse tudo isso. E esse rosto foi um só: Michael Jordan. Michael Jordan não era apenas um jogador de basquete, ele era um evento. Cada jogo parecia importante, cada lance virava destaque, cada enterrada parecia histórica. Jordan juntava talento, competitividade e carisma como ninguém. Com ele, o Chicago Bulls dominou a década, venceu títulos, quebrou recordes e virou referência. Jordan transformou o jogador em marca, camisa em item de moda e a NBA em produto global. Mas os anos 90 não foram feitos só de Jordan. Dennis Rodman, The Worm. Dennis Rodman era o completo oposto do jogador comum. Cabelo colorido, atitude maluca e zero interesse em fazer pontos. O negócio dele era outro: rebote, defesa e caos. Rodman transformou coisas chatas do basquete em espetáculo e mostrou que não precisava marcar 30 pontos para ser decisivo. E aqui entra uma dúvida clássica: a NBA teria se tornado esse gigante mundial sem o Michael Jordan? A resposta mais sincera é: talvez crescesse, mas nunca nesse nível. Com Jordan liderando e figuras como Rodman trazendo personalidade, os anos 90 transformaram a NBA em cultura global. Típico de você. Um maluco falando de outro maluco. Deixe meu jogador favorito ser o verme. Agora vamos para o último momento. A era atual? Olha, Eduardo, eu quero narrar esta última parte. Mas no papel que te entreguei há 30 minutos, estava escrito que eu ia narrar. Foda-se. Deixa ele, Eduardo. Antes que ele bote fogo no estúdio. Posso começar? Pode... Hoje a NBA vive uma fase completamente diferente de tudo o que já existiu antes. O jogo ficou mais rápido, mais intenso e muito mais ofensivo. A bola circula o tempo todo. Os arremessos vêm de distâncias que antes pareciam impossíveis e a quadra parece cada vez menor. Cada posse importa, cada ataque pode virar destaque e o espetáculo acontece do primeiro ao último segundo. A liga se moldou para o entretenimento moderno, onde ninguém quer esperar, ninguém quer jogo travado e todo lance precisa prender a atenção. Além disso, a NBA nunca foi tão global. O basquete deixou de ser um esporte predominantemente americano para se tornar um fenômeno mundial. Jogadores vindos da Europa, da África e de várias outras partes do mundo não só participam, como dominam a liga. Estilos se misturam, culturas se cruzam e o jogo ganha novas identidades. Hoje, a NBA é um reflexo do mundo inteiro jogando basquete ao mesmo tempo. Outra grande marca dessa era é a liberdade de estilos. Não existe mais um único jeito certo de vencer. Times podem dominar com o jogo coletivo, com arremessos de longa distância, com força física ou com inteligência tática. A liga se tornou imprevisível e isso faz com que cada temporada conte histórias diferentes. O que funcionou ontem pode não funcionar amanhã, e essa constante mudança mantém a NBA sempre viva. E isso leva a uma dúvida que surge naturalmente: existe hoje um novo Michael Jordan? A resposta mais honesta é não. Mas não porque falte talento. A resposta é não porque a NBA não funciona mais assim. A liga não depende de um único rosto para se sustentar. Ela aprendeu, ao longo do tempo, a dividir o protagonismo, a criar várias estrelas ao mesmo tempo e a manter o interesse do público em múltiplas narrativas. No lugar de um ídolo absoluto, a NBA atual vive de contrastes. Vive do jogador que desafia o tempo, do que mudou completamente a forma de arremessar, do que representa força e explosão, e do que controla o jogo com calma e inteligência. Cada um domina à sua maneira, e juntos eles formam o retrato de uma liga madura, segura de si e constantemente em evolução. É nesse cenário que se destacam os grandes nomes da era atual. LeBron James, símbolo de longevidade, liderança e consistência. Stephen Curry, responsável por revolucionar o arremesso de 3 pontos. Giannis Antetokounmpo,
a força física combinada com a globalização do jogo, e Nikola Jokic, a prova de que visão, leitura e inteligência podem comandar a NBA. Eles não representam apenas jogadores, mas diferentes caminhos que o basquete moderno aprendeu a seguir. E para você, quem é o rosto da NBA hoje? Comenta aí que eu quero ver a briga. E não deixa o Eduardo saber que estive fazendo isto.